Este programa é uma produção independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. Papo cantado, canto proseado, um encontro, um olhar, um sorriso, uma nova canção. Papo cantado, canto proseado, um encontro, um olhar, um sorriso, uma nova canção. Nessa rodada, o tempero é a prosa afiada, com sabor de canção partilhada, um balaio trançado de sons. Papo cantado, canto proseado, um encontro, um olhar, um sorriso, uma nova canção. Bom, com prazer assim enorme que a gente retorna com rodada de prosa e cantoria, depois aí de um espaço grande fora do ar, fora do canal da gente. E mais prazeroso ainda é abrir, estrear com a presença do Dr. Justino Carvalho aqui com a gente. Nós vamos conversar de vários assuntos, tocar em determinados temas e, enfim, com toda a certeza de que será uma entrevista, um bate-papo descontraído, informal e do agrado meu e de todos vocês. Como é que está, Justino? Olha, Lia, deu uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa, nessa reestreia, e vai engrandecer bastante a grade já tão rica do canal da gente, principalmente para nossa cidade, que acompanhamos a sua coluna no jornal, que sabemos da sua trajetória, do seu conteúdo diferenciado e entretenimento e informação, que sempre agregou na parte da educação, da cultura e, por que não dizer, da política também da nossa cidade. Então eu fico muito feliz, porque você é gente que faz. Obrigada. E estar no canal da gente nessa estreia é muita alegria. Então, e vale até confessar que a gente ficou esse tempo afastado, mas com toda certeza sentindo muita falta de estar aqui, conversando com os nossos amigos em casa, no convívio com o pessoal, com a equipe toda aqui do canal da gente, que são pessoas maravilhosas, extremamente amigos. Então, esse retorno para mim é, digamos assim, um presente, um grande presente. Você tem toda a razão, porque é uma equipe que desenvolve esse trabalho no canal da gente Araguari há muitos anos. A gente vê aí por toda a produção do programa, de qualidade, pessoas que realmente dedicaram para construir esse canal na nossa cidade, que é tão importante porque nós não temos uma retransmissora, uma transmissora própria do município de Araguari, embora tenhamos até estrutura para poder ter, mas precisa de concessão, é canal TV aberta, tem todo esse porém. Já tivemos algumas tentativas. Exato. Né, Justino? E que podem até ser retomadas novamente. Falta aí gerenciamento político. Mas hoje o canal da gente, mesmo sendo uma TV a cabo, ela tem uma repercussão enorme. E o seu programa mais ainda. Muito obrigada. Então vamos lá aos assuntos que a gente se propõe aqui a extrair de você. Vamos lá. Justino Carvalho, algum projeto político? Sempre temos. Porque quando fala política, ela vai muito além da política eleitoral, é claro, da eleição. Então ela ocorre sempre antes para poder apresentar um projeto robustecido à época própria. Como nós estamos fechando um ciclo agora de 2014, que foi a reeleição da presidenta Dilma e a eleição de Fernando Pimentel, um novo ciclo se inicia em Minas Gerais, evidentemente que isso vai refletir profundamente na eleição municipal dos mais de 800 municípios do nosso estado, em especial na cidade de Araguari. E eu, que milito na política há mais de 30 anos, na qualidade de candidato, eu fui 2 vezes, eu tive a honra de ser candidato pela nossa cidade a deputado federal em 2006,
com uma excelente votação, 45.567 votos. Eu me recordo bem. Dado metade dessa, 23 mil votos na cidade de Araguari, 22 mil votos espalhados em 267 cidades de Minas Gerais. Depois tive a honra de ser candidato a prefeito da nossa cidade, tendo do meu lado, e eu gosto sempre de dizer isso, uma mulher muito especial, muito querida, que é a delegada doutora Mary Simone, que muito me honrou ser minha companheira de chapa. E agora, nessa eleição de 2014, eu até estava muito ansioso em, quem sabe, ser candidato a deputado. Foi cogitado. Fui cogitado, fui consultado, mas diante da quantidade de candidatos que a nossa cidade apresentou, eu achei por bem me poupar. E poupar a cidade também de mais uma divisão que seria o meu nome. E aqueles outros que assim disputaram pudessem ter a chance deles, né? Infelizmente, não lograram êxito, porque você sabe que, não por culpa de Araguari, Araguari sempre vota nos seus candidatos, prestigia, todavia, a quantidade de votos válidos não é suficiente para eleger, seja um federal ou um estadual, você precisa ter votos fora. Por isso é que, quando eu fui candidato a deputado federal, eu busquei essa votação fora, complementar, além da nossa cidade. E fui bem votado. Sem ela é impossível. Tive 22 mil votos. Imaginei que esses concorrentes da eleição passada teriam essa mesma estratégia. Só que não foi o que ocorreu. Me parece que eles estavam muito mais preocupados com a eleição municipal do que com a eleição estadual e federal, porque não tinham voto fora da nossa cidade. A densidade eleitoral fora daqui é praticamente zero. Então, o que representa isso? Um certo, vamos dizer, uma certa cortina de fumaça para o eleitor. Porque, na realidade, eles estavam objetivando essa eleição que vai vir, que é de 2016, que é a eleição de prefeito e vereadores. Por o nosso telespectador entender, e está muito em moda agora, eu diria que foi o Enem da prefeitura. Os candidatos disputaram, mas para fazer um teste para o grande exame que vai ser agora, no ano de 2016, a sucessão municipal e as 17 cadeiras da Câmara Municipal. Dentro desse contexto, e sentindo que o desejo da nossa cidade é pela mudança, pela renovação, efetivamente que nós vamos estar aí participando do projeto, seja na qualidade de candidato a prefeito, ou até mesmo na qualidade de candidato a vice, ou até apoiador de um candidato de consenso desse grupo, que seria o grupo das oposições. Nós hoje nos perfilamos na oposição ao governo municipal atual. Está bem claro isso. Eu fiz seria o resumo do projeto político do que foi e do que será. Justino, falou-se aí, você comentou agora a respeito de oposição. Araguari encontra-se numa situação, na minha opinião, bastante delicada, não elegendo nenhum deputado e estando o governo municipal apoiando o candidato opositor do Fernando Pimentel, e também a presidente, ele tomou o rumo contrário da presidente Dilma. Como é que você vê isso? Isso é uma situação que ela não virá prejudicar a população. Por que eu digo isso? A opção política do prefeito não foi a opção política da cidade. Do povo, é verdade. Não se iluda você que tanto a presidente Dilma quanto o governador Fernando Pimentel têm essa visão muito clara. A cidade de Araguari optou pela eleição de Dilma e Pimentel, com uma diferença de votos enorme. É verdade. Dizem até que essa participação política do atual prefeito na candidatura do Aécio prejudicou ele em muito, em função do desgaste que hoje, na minha visão, o governo municipal tem frente à cidade de Araguari. Então, tanto o presidente da República, a presidenta, quanto o governador sabem que o povo de Araguari votou na candidatura vitoriosa de um e outro. E não vai, efetivamente, criar nenhum tipo de
de desmando, de dificuldade, porque visa atender o bem comum da cidade e do cidadão, independente de quem está prefeito no momento. Que é Até passageiro, porque né? daqui 1 ano e meio, 2, nós já estaremos na renovação de todos os prefeitos do Brasil. Então, tanto um governador que entra, quanto uma presidente, ela entra no sentido de fazer o andamento dos projetos e dos processos já organizados em benefício daquela comunidade. Independente de quem seja o prefeito, de qual partido ele tenha filiação. E mais ainda, mesmo que não tivesse sido bem votado em Araguari, o que não foi, porque ela foi muito bem votada em Araguari, Bem votada. e o governador Pimentel também. muito bem votado, independente disso, ela é presidente de todos os brasileiros e ele é governador de todos os mineiros. Passadas eleições, deixadas diferenças de ideologia partidária e de programa de trabalho, você tem que governar com muita eficiência e capacidade para todo o Estado e todo o país. Agora, a pergunta que não quer calar de jeito nenhum. Você concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio, Onda Viva, se não me engano, recentemente, e que foi muito comentada, muito elogiada, inclusive. Ali surgiu, como acontece com certa frequência, a preocupação e um argumento único que é usado. O Justino não mora aqui. E eu, como acompanho muito de perto a sua trajetória e os passos que você vem dando, eu vi que você respondeu a um ex-candidato e ex-prefeito a respeito deste assunto. Como é que foi isso? Conta pra gente. Não, o que a cidade toda sabe é que eu sou político, mas eu não sou político profissional. Eu tenho a política como uma ciência, como uma admiração, como uma vocação. Eu não vivo de política. Só uma parte. Pois não. Eu sou testemunha disso, porque eu me recordo de você, menino, eu já falei isso algumas vezes. Enquanto todos estavam no Pica-Pau, brincando e, enfim, se divertindo, você estava acompanhando os políticos da época. É verdade. Com uma atenção que me chamava também a atenção esse fato. Por que esse menino, ao invés de estar se divertindo, está ali atento aos discursos políticos, às falas políticas? Então, eu sempre que falo em você, eu falo que existe a política profissional e existe a política vocacionada, que é o seu caso. É verdade. E eu sempre fui um estudioso da política, mas a minha profissão, eu sou advogado. Eu trabalho fora do município. Todos sabem na cidade de Araguari que os meus clientes, os tribunais que eu milito, as empresas das quais eu participo, elas têm uma necessidade da minha presença profissional fora do município. E em razão disso, como eu preciso e tenho a necessidade de cuidar também do meu lado profissional, porque eu sou político por vocação, não por profissão, talvez a gente fique ausente do dia a dia, das rodinhas políticas, né? Desse disse-me-disse, que também pouco some, que leva a nada. Pouco ajuda para a cidade ficar discutindo política sem que haja praticidade. Aí pelas esquinas da Pelas vida. esquinas, nas praças da cidade, nos bares. É bom também. Mas eu tenho minhas atividades profissionais que me levam a trabalhar em vários lugares do país. Então, realmente, eu não posso me dar o luxo de estar, às vezes, no dia a dia da cidade. Agora, no momento que eu venho fazer uma campanha política, no momento que eu sou candidato a um cargo eletivo e que eu venha a ser eleito, eu tenho que daí abrir mão dessa minha vida profissional e tenho que estar 100% exclusivo na realização do trabalho para o qual o povo me delegou a tarefa através do seu voto. Aí tem que ser dedicação exclusiva. Se bem que para vereador não precisa, não. Não. Eu acho que para vereador não precisava nem de salário. Porque você não é... Aliás, essa é uma vereador, opinião geral. Com todo o respeito que a Câmara tem, né, e com o trabalho que ela desenvolve, mas vereador não havia necessidade nem de ser remunerado, porque é uma reunião semanal. Já foi assim. Poderia né, ser à noite.
não tem necessidade aí de de receber aí por volta de R$7.000, enfim. Mas isso aí também não é culpa de quem é vereador, não. Está na legislação, é o poder legislativo, tem recurso próprio. Agora, o prefeito, vice-prefeito também, eu acho que ele é um cargo. Nós estamos fazendo uma avaliação geral, nós não estamos aqui personificando. Ninguém. Tá? Porque prefeitura e vereador tem os 5.000 municípios do Brasil, não é só em Araguari. É claro. O vice-prefeito também é uma expectativa. Ele está ali num cargo acessório, numa situação de segurança jurídica. Se houver faltar o titular, ele assume. Ele assume. Então eu não vejo por que ele ser remunerado, né, sem estar no exercício da função de prefeito. Né? Mas isso é uma visão que a gente quer falar aqui do que seria uma possível reforma política. Bom, nós vamos parar um minutinho, tempo de um cafezinho, e a gente está voltando com mais Justino Carvalho. Papo cantado, canto proseado, um encontro, um olhar, um sorriso, uma nova canção. Empório Arte do Sabor. As delícias para os melhores pratos você encontra em Araguari. Camarão de todos os tamanhos, bacalhau especial, carnes exóticas, rã, cordeiro, filé de tilápia, queijos variados, vinhos importados, sal rosa do Himalaia, a água mais pura do mundo. E uma imensa gama de produtos para o seu conforto, com a tranquilidade de estar aqui, pertinho de você. Empório Arte do Sabor. A tranquilidade para você e sua família saborearem os melhores pratos. Rua Rui Barbosa 528, esquina com a Praça Farid Nader. 34 3246 2007. Laboratório Prevenção. Qualidade, segurança e confiança nos resultados. Mais de 200 exames laboratoriais com a garantia, controle e avaliação que você confia. Exame de controle da vitamina D com tecnologia de ponta. Somos os pioneiros com este aparelho em Araguari. Exames de análises clínicas, hormonais e bioquímicos com eficiência e rapidez que você e sua família merecem. Coleta domiciliar para o seu conforto sem tarifa adicional. Confie a sua saúde de sua família com o Laboratório Prevenção. Eficiência e qualidade para a sua tranquilidade. Rua Padre Lafayette 91. Telefone 3242-1164. Papo cantado, canto proseado, um encontro, um olhar, um sorriso, uma nova canção. Mas a gente às vezes olha para o passado, eu me permito olhar muito ao passado, e ver que a minha cidade, a nossa cidade, Justino, em vários pontos, além de não ter tido um desenvolvimento, ela regrediu em alguns aspectos. O cultural é um deles. Como é que você vê isso? Eu vejo que economicamente a nossa cidade cresceu bastante. Mas no quesito político, nós ficamos sem representação que pudesse dar o mesmo prestígio. E além de dar um prestígio de ordem institucional, por se fazer presente, seja em Brasília ou em Belo Horizonte, ela agrega força econômica. Porque você tem condição de trazer atores econômicos para fortalecer o que seria uma maior e uma melhor industrialização da cidade, uma maior e melhor prestação de serviço do ponto de vista do comércio, do turismo, de atrair pessoas, moradores. O grande boom do desenvolvimento, e é preciso fazer uma homenagem a isso, com a diversificação agrícola que nós tivemos, foi a vinda dos paranaenses para cá, do pessoal de São Paulo também, pessoas que vieram com o café, com a soja, e que abrilhantaram a pujança econômica do município, junto já com os araguarinos, vamos dizer assim, de fundação, né? De muitos anos. Então essa junção de pessoas, nesses ciclos que houveram, agregou demais o nosso crescimento econômico. Porém, carece essa representação política da nossa cidade. Representação política dessa nossa cidade que precisa ser reestruturada e recuperada com essa renovação dos quadros. Que seria o quê? Que as pessoas de bem, de boa vontade, de capacidade, pudessem se interessar verdadeiramente pela política. E daí participar dela na qualidade de candidatos, de candidatas, de um partido político em que eles tivessem uma maior ou uma maior afinidade,
Porque, do contrário, vai chegar o momento da eleição, são as mesmas pessoas, os mesmos sorrisos, aqueles mesmos candidatos sempre iguais, que fizeram da política profissão e não vocação. Esse eu acho que é o maior pecado. Então, por exemplo, embora eu ache que a reeleição ela não é positiva, Leda, por melhor que seja o governante. Tudo bem que nós tivemos aí a reeleição da presidenta Dilma, eu acho que era o momento, era para isso. Porém, a reeleição ela traz menos benefícios do que menos benefícios do que ela poderia trazer se fosse uma eleição normal. Talvez se aumentasse mais um ano de mandato, ou Os 2. 5 anos, né? Se tivesse a eleição casada de vereador a presidente da República, facilitaria muito mais essa representação política. Se o voto fosse distrital, porque aí sim Araguari sempre teria o seu deputado, porque seria um deputado que representaria exclusivamente essa região, sendo votado exclusivamente pelos eleitores da nossa região, seria diferente. Mas mais do que isso, do que reforma política, nós precisamos que pessoas de bem venham fazer parte da política. Jovens, moças e rapazes, pessoas que têm bem-sucedido na vida social, civil, profissional, familiar, possam dedicar um pouco do seu tempo para coisa pública. Porque a política é cuidar da coisa pública. Por que isso não acontece? Em função dos escândalos, da corrupção que envolve o meio, do custo necessário para a eleição, para um cargo eletivo, pelo descrédito dos partidos e principalmente por essa ação proposital dos políticos de afastar as pessoas de bem da política, de excluí-las para continuar perpetuando o quê? O compadrio, a maracutaia, o disse-me-disse, as coisas que vão refletir em negatividade, em mau exemplo, em criminalidade. Mas não se iluda, o Congresso Nacional, hoje a Câmara Federal em específico, ela representa fidedignamente a sociedade brasileira. Esses políticos não saíram de Marte, Vênus, Saturno, nem da Lua, saíram da sociedade e foram nos representar com a força do seu, do meu, do nosso voto. Então nós precisamos buscar os melhores, as melhores, para daí sim fazer um time vitorioso. Justino, você acha que essa questão, por exemplo, eu vou usar a palavra bem clara, do nível que a gente está assistindo, você acha que tem retorno? Claro. A consciência política do eleitorado percebe isso? Olha, essa campanha foi muito aguerrida, chegou a ser até radical ao extremo, mas, por outro lado, criou uma consciência política de uma maior atenção ao processo político. Se eu costumo dizer, se nós dedicássemos metade do tempo que a gente tem, por exemplo, no futebol, para a política, a qualidade seria outra. Você quer o Neymar jogando ou não no seu time? Você não quer o melhor treinador? Você não quer o melhor ataque, a melhor defesa? Assim deveria ser a nossa análise na escolha dos candidatos. E mais ainda, dos partidos na escolha dos seus representantes a serem apresentados à cidade. Pois é, porque onde que os partidos políticos contribuem para isso? Mas eu vou te dizer, a dificuldade hoje de você ter, por exemplo, 5, 6 nomes de pessoas de bem, dos diversos segmentos, classes sociais da cidade, para poderem se candidatar ou concorrer a vereador na próxima eleição. É um desafio. Poucas pessoas se interessam quando você vê o perfil de alguém com liderança, capacidade, vocação, boa vontade, independência e desejo de trabalhar. E você faz o convite, ó, filie aqui no meu partido, porque você tem um perfil adequado para ser um vereador, uma vereadora, quem sabe até um prefeito, um vice, a pessoa se afasta e não quer. Com certeza. Porque tem receio. Então tem que mudar essa cultura. Meu querido, a nossa conversa está ótima, está uma delícia, mas o nosso tempo já está se extinguindo. Eu ficaria aqui com você e tenho certeza que o telespectador também, atento às suas explicações, às suas ideias. Nós vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser, porque, afinal de contas, Justino Carvalho está sempre em Araguari, está sempre conosco e acompanha passo a passo o que vive
essa cidade carente, sim, de muita coisa. Obrigada a vocês que estiveram conosco. Obrigada a você, Justino, por mais essa oportunidade. Eu agradeço a todos. Obrigado. Papo cantado, canto proseado, um encontro, um olhar, um sorriso, uma nova canção. Papo cantado, canto proseado, um encontro, um olhar, um sorriso, uma nova canção. Nessa rodada, o tempero é a prosa afiada, com sabor de canção partilhada, um balaio trançado de sons. Papo cantado, canto proseado, um encontro, um olhar, um sorriso, uma nova canção. Empório Arte do Sabor. As delícias para os melhores pratos você encontra em Araguari. Camarão de todos os tamanhos, bacalhau especial, carnes exóticas, rã, cordeiro, filé de tilápia, queijos variados, vinhos importados, sal rosa do Himalaia, a água mais pura do mundo. E uma imensa gama de produtos para o seu conforto, com a tranquilidade de estar aqui, pertinho de você. Empório Arte do Sabor. A tranquilidade para você e sua família saborearem os melhores pratos. Rua Rui Barbosa 528, esquina com a Praça Farid Nader. 34 3246 2007. Laboratório Prevenção. Qualidade, segurança e confiança nos resultados. Mais de 200 exames laboratoriais com a garantia, controle e avaliação que você confia. Exame de controle da vitamina D com tecnologia de ponta. Somos os pioneiros com este aparelho em Araguari. Exames de análises clínicas, hormonais e bioquímicos com eficiência e rapidez que você e sua família merecem. Coleta domiciliar para o seu conforto sem tarifa adicional. Confie a sua saúde e de sua família com o Laboratório Prevenção. Eficiência e qualidade para a sua tranquilidade. Rua Padre Lafayette 91. Telefone 3242 1164.